Locador Foco Força Fé e Café. Mais uma live começando para você. Locador Faixa Preta. Tamo junto. Bora, vem chegando. Vem chegando. Já vai preparando sua pergunta. Que hoje o bicho vai pegar mais uma vez. Vou mandar convite para Fernanda. Ai, ai. Fernandinho na área. Tiago. Fernandinho Faixa Preta. Bim. E aí, tu? Boa. Como é que estão os negócios por aí? Muito bom. Já vai preparando a pergunta. Já pode escrever aí. Escreve a pergunta. O colega que está pedindo um iPhone aí, colega, nossa contribuição aqui é com conhecimento. Se você aproveitar bem o conhecimento que a gente entrega, ganha muito mais que um iPhone. Bora. Por que o Fernandinho também quer? Eu também quero. iPhone é sempre bom, né? É sempre bom. Então, a gente falar mais sobre o anúncio. Qual dos anúncios? Mandei aqui o convite. A ideia é boa, sorteio. Eu tô fora de sorteio, Fernandinho. Já fiz sorteio, mas é uma confusão, meu irmão. É uma confusão. Você lembra que me acompanha aqui há muito tempo? Quem é que ganhou, quem é que não ganhou? Ah, não. Esse negócio de sorteio não tá com nada, não. Tá com nada, não, mano. Ai, ai. Na área aí, né, Sávio? Sávio, Raimundo. Raimundo. Falar sobre o evento Locador Faixa Preta. Vambora. Fernandinho vai. Dia 5 de julho, domingo, um dia antes da Analog Rental Show, é o nosso evento Locador Faixa Preta. O dia inteiro. Mentalidade, venda, gestão de pessoas, finanças, marketing, tudo que funciona e não funciona no segmento rental. Bora! E manda uma mensagem aqui no direct, falando que você quer ir. E quem tiver aqui na live vai ganhar cupom de desconto. Por que será, Geraldinha? Tô mandando convite pro sistema locar, aí estamos chegando a mensagem que ela não consegue participar. Por que será? Por quê? Agora ela conseguiu. Fernanda, tô vendo. Aí, ó, tô te vendo. Aí. Cada dia que Tá passa, me tá igual vendo? ouvindo. Vendo e ouvindo. Cada dia que passa aí, tá igual ouvindo, só melhora. Tudo bem? Tudo e por aí. Como é que estão as coisas? Tudo. Olha o que eu tenho aqui. Ah, essa xícara é poderosa. É isso. Vou ligar o ar aqui só um pouquinho. Nossa, aqui tá um frio, você não imagina. Tá calorão ainda. Sério? Uhum. Vamos lá. Fernando, bora começar com boas notícias. Te falar que sempre na reunião, né, da Highlock, turma, quem não sabe, nossa parceria é muito antiga. E aí, mais uma live juntos, e eu sempre começo reuniões e etc. com boas notícias. E eu sei que Fernanda tem muitas boas notícias para poder compartilhar conosco. Ela não deve nem saber qual que ela vai falar primeiro de tantas que tem, mas eu já vou começar, Fernanda, adiantando que é com a assinatura digital dos contratos. Porque a gente tem tantos assuntos para poder tratar sobre locação de equipamentos, e quem nunca, locador que está aqui, quem nunca perdeu um contrato? Quem nunca sumiu um papel na locadora? O cliente te liga, fala assim, busca a betoneira aqui. Mas, galera, gente, eu sou da época, eu comecei tirando pedido, primeiro não, eu comecei mesmo anotando no caderno.
O que que o cara levava? E ainda eu alugava era tábua. Tábua, escora de eucalipto, etc. Anotava no caderno o nome, o dia e o que que o cara levou. Pronto. Aí depois tinha que ficar procurando no caderno. Depois eu evoluí. Fui com um bloquinho. Um bloquinho de anotações. Depois eu mandei fazer na gráfica um contrato, um pedido, que era de Entendi. 2 vias. Um pedido. Depois eu evoluí mais, aí mandei fazer um contrato, carbonado, etc. E aí, ô Fernando, eu conheço locador, ele já tirou foto e já me mandou, que ele marcava as betoneiras dele num quadro. Ele tinha um quadro branco. O Fernanda deu aula há muito tempo. Um quadro branco, aí ele pegava, já vi dois, que ele pegava os papelzinhos e colocava, colado com durex, e outro escrevia. Se um menino, quem tem criança levada, igual eu tenho, for lá e apagar o quadro, ferrou. Como é que ele ia saber onde é que estava a betoneira? Eu já tive um cliente que marcava num quadro com aqueles, tipo imãzinho, assim. Sim, sim, já vi também. E um dia me ligou desesperado, disse que largou uma porta aberta, passou um vento, levou Arrancou tudo. tudo. Levou tudo. Ele falou, tô até agora tentando achar, era caçamba de entulho. Falou, tô até agora tentando descobrir onde é que estão as minhas caçambas, porque estava marcado aqui, sumiu, caiu. Falei, Jesus amado. Pois é, eu já vi de tudo também. E aí, gente, nós. Aí depois a gente evolui, né? Contrata o sistema, etc e tal. E eu também conheço muitas pessoas, Fernanda nem se fala, que tem sistema contratado e não usa. Tem isso também. E aí, o cliente liga e fala assim: busca a betoneira aqui. Como é que. Cadê o contrato? O contrato sumiu. Quem nunca aconteceu isso? Então, agora a A gente gente, tem uma é, novidade que é a assinatura digital. Conta, Fernanda. assinatura eletrônica. Eletrônica. Porque existe uma diferença. A digital é quando você usa o certificado digital. E a eletrônica é quando você tem outras formas jurídicas de validar eletronicamente um contrato. Tá. Então, a gente está fazendo a assinatura eletrônica. Boa. Por que a gente demorou ou relutou para chegar nesse ponto? Em 2021, nós fizemos a integração com uma plataforma de assinatura eletrônica e aí os nossos clientes contratavam a plataforma e nós fazíamos simplesmente a integração. Que problema que a gente teve com isso, né? Cada cliente queria usar uma plataforma diferente. Ah, mas eu já assino a plataforma X. Não dá para integrar com a plataforma X também? Ah, eu uso a plataforma Y. Não dá para integrar? E aí, o que acontece? A gente não pode ficar passando a vida trabalhando só fazendo integração. Então, foi um projeto de 2021 que a gente não deu andamento e parou, até a integração que nós já havíamos feito, a gente cancelou. Por quê? Porque tinha esse empecilho de que cada um queria usar uma plataforma, né? E aí, agora, né, 2026, a gente fez uma outra opção. A gente está fazendo a assinatura, ela passa por uma plataforma, mas o cliente nem sabe ou nem precisa se preocupar com a plataforma pela qual passa a validação da assinatura. Ela é feita totalmente dentro do sistema local. Então, a gente facilitou, digamos assim, né, esse processo onde toda assinatura é feita dentro do próprio sistema. É uma opção, não é uma obrigatoriedade. E eu também acredito que em uma locadora não necessariamente todos os contratos precisam ser assinados de forma eletrônica. Eu acho que cada locadora vai medir, né, o que é
conveniente. Não, na minha locadora eu quero que todos os contratos sejam assinados eletronicamente. Ok, olha, na minha locadora, o que for pessoa jurídica vai ser assinado eletronicamente. O que for pessoa física, que o cara vier, por exemplo, recolher aqui, tirar aqui na locadora, não há necessidade de assinar. Isso vai ser um processo definido por cada locadora. O que cabe ao sistema? Oferecer esse recurso. Como a locadora vai usar e em que porcentagem ela vai usar, é um processo que precisa ser definido pela locadora. Mas agora é mais uma ferramenta que a gente tem. Boa. A gente está soltando agora essa semana, já se adiantando, digamos, se a gente pode dizer dessa forma, a gente ainda não tem nenhum CNPJ no Brasil lançado em ativo na nova formação, né? Que agora o CNPJ vai ser composto não só por números, mas também por letras. Então, até sexta-feira agora, o sistema local já estará habilitado para conseguir cadastrar clientes com o novo CNPJ, e isso também é uma restrição ou é uma condição necessária que a gente também já está implementando para quando vier a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço que vai ser emitida pelo emissor nacional. Tá, vamos por partes. Você já entregou muita coisa aqui que a gente já pode tirar um tanto de insight poderoso. Vamos lá. O título, né, o tema da nossa live de hoje é como controlar, como gerenciar a sua locadora. Mas Fernanda acabou de dar um insight muito poderoso, que é um insight sobre vendas. Como assim um insight sobre vendas? Eu conversei hoje com um locador e agora, no final do dia, e ele falou comigo assim, Rainer, eu quero aumentar o meu faturamento. Perguntei para ele qual era o problema dele. Aí você tem 3 opções de aumentar o faturamento. Vender mais para os mesmos, vender mais para os novos e olhar para o seu fluxo de caixa. Como assim? Olhar para o seu financeiro e diminuir a sua inadimplência, melhorar o seu recebimento. E aí Fernando falou o seguinte aqui, e está dentro de um desses 3. Ela falou assim, eu tenho mais um produto para oferecer para o cliente. Pode ser que você vai pegar, pode ser que não, mas o importante é eu tenho. O que isso tem a ver com locação? O cliente ele não é obrigado a saber todos os seus itens, não. Se nós temos mais de 100 itens. É nossa obrigação ofertar. Porque pelo menos eu tenho a consciência tranquila, porque eu tenho essa consciência tranquila. E nenhuma pessoa do meu ciclo, Fernando, nenhuma, ela pode dizer que ela não sabe com o que eu trabalho e ela não sabia o que eu alugo. Porque se eu for na casa de qualquer um num fim de semana, seja o que for, se eu ver um montinho de areia lá, se eu ver alguma coisa, na hora eu falo, Fernando, por que você não pegou comigo? A única coisa que ela não pode responder é, eu não sabia. Então, a função, né, a gente começou com boas notícias, aí eu falei para ela comentar sobre a assinatura, ela já entregou um outro insight que é poderoso, uma coisa é assinatura digital, outra coisa é assinatura eletrônica, são diferentes. Já falou de oferecer mais para os mesmos. Eu tenho essa opção, legal, e eu já falei com o meu time. O nosso eu sou 8 ou 80. É 100%. Troca tudo. Muda, melhora. Não tem, para um é isso, para outro é aquilo. Entenda e respeito quem pensa e quem quer trabalhar de outra maneira. Mas eu penso na evolução. A gente está caminhando para isso. Até quem começar com, ou só PJ e etc., depois vai migrar para isso. Porque igual o nosso volume de papel é muito grande. Então, parabéns por isso. E agora explica, na prática, como é que funciona. O cliente foi lá, fez a locação. Vamos seguir o processo normal. Foi lá, fez a locação. E aí? O que vai ser perguntado? O que vai ter que fazer? Você quer saber sobre a assinatura, né? Exato. Vamos nisso ainda.
Só para depois não esquecer, na hora que a gente terminar de falar aqui da assinatura, eu quero falar sobre um slide que você falou, que você comentou com o seu mentorado, que ele tem 3 formas de aumentar o faturamento. Aham. Né? Aí tem um slide, e você que está aí nos escutando, tem um slide que é lá do evento presencial, que eu já assisti, eu já participei do evento que teve antes da Rental Fair, e agora eu vou de novo estar com o Raineri, com o locador faixa preta, antes da Analoc. E tem um slide que você usa nesse evento, que eu tirei uma foto, e que é um slide que tem uma... É um slide super simples, bem no comecinho, que você fala sobre clientes, mas eu quero voltar, eu quero falar sobre esse slide, tá? Fala, já aproveita, já manda ele aí. Aí eu quero, antes então, vamos falar da assinatura eletrônica. Tá. Hoje, quando você gera um contrato no sistema Locar, você seleciona o cliente, você seleciona a obra ou o local de entrega, porque não necessariamente é uma obra, mas é o local onde fisicamente os seus equipamentos vão estar. E você seleciona os equipamentos que você vai alugar. Na hora que você termina de fazer essa composição no contrato, o sistema Locar te dá 6 opções. Então, você pode imprimir o contrato, página por página. Por que a gente dá essa opção página por página? Porque a gente atende locadoras que não tem, por exemplo, uma impressora frente e verso, mas ela quer colocar as cláusulas no verso. Então, a gente dá a opção página a página, porque como a impressora dessa locadora não é frente e verso, ele imprime uma página, vira manualmente e imprime as cláusulas no verso. É a primeira opção. A segunda opção é você gerar todas as páginas de uma vez só e já mandar para a impressora. E aí, a sua impressora já é frente e verso, já vai sair frente e verso, ok? Se assim ela estiver configurada. Essas são as 2 primeiras opções, são as opções tradicionais de qualquer documento. Depois a gente tem 2 opções para você enviar o contrato para o e-mail do cliente. Então, a primeira opção, o sistema Locar gera automaticamente esse contrato em PDF, não estou falando de assinatura, gera o contrato em PDF e abre uma tela para você enviar esse contrato já gerado para o e-mail do cliente. Então, é a terceira opção. A quarta opção, ele gera o contrato em PDF, assina pela locadora eletronicamente e gera um link que vai ser enviado por e-mail para o cliente. Então, o cliente ele não vai receber o contrato, ele vai receber um link. Ele clica nesse link, aí ele vai assinar. Então, ele preenche, já vem preenchido o nome, ele, para confirmar que é ele preenche o CPF ou CNPJ e a data de nascimento, no caso de pessoa física, e aí ele faz a assinatura ou no celular ou com o mouse na tela do computador e assina. Quando ele assina, já aparece para o cliente fazer o download do contrato em PDF completo, assinado eletronicamente pela locadora, assinado eletronicamente por ele mesmo. E esse mesmo contrato chega na locadora, assinado por ambas as partes. É a quarta opção. A quinta opção, o sistema Locar gera o contrato em PDF e você pode mandar esse contrato sem nenhuma assinatura direto pelo WhatsApp do cliente. E a última e sexta opção,
ele gera o contrato em PDF, a locadora automaticamente já vem assinado pela locadora, gera o mesmo link, só que em vez de enviar o link para o e-mail, envia para o WhatsApp do cliente. O cliente recebe no WhatsApp, abre, clica no link, abre, preenche, assina. Quando ele clicar no enviar, baixa no WhatsApp dele o contrato com todas as assinaturas e chega no e-mail da locadora o contrato com todas as assinaturas. Então, Beleza. a gente a gente informatizou, né, um processo, mas a gente continua dando as opções para a locadora fazer da forma como achar mais Pelo, conveniente ou da forma como ela definir o seu processo. pelo que você já me conhece, conhece o nosso trabalho, eu acredito que nós vamos ficar com a última, para quando for pessoa física. E aí, mas me E a conta por uma e-mail coisa. quando for jurídica. Exato. Eu Isso. concordo. Porque, e aí, na hora que o cliente receber, você comentou aqui, ele tem que preencher ou já chega pronto para ele? Como Ele é que vai, já o que, vem que ele tem que preenchido, colocar? o nome já vem preenchido, ele tem que preencher o CNPJ ou o CPF. Normalmente é o CPF, porque mesmo quando você tem um CNPJ, quem está assinando é uma pessoa, Tá, que é o representante, né? Quem representa aquele CNPJ. Então, a pessoa preenche o CPF, preenche a data de nascimento e faz a assinatura. tá. E aí, a gente resolve outro problema também, galera, que tá chegando aqui agora, a gente tá falando de assinatura eletrônica, que é diferente de assinatura digital. A gente resolve vários problemas com isso. Papel que some, acúmulo, né, de papel, que o contrato veio sujo, o contrato veio amassado, vem aquele tanto de contrato, que o nosso volume é muito grande. E tem uma outra coisa que a gente resolve, Renata, que é aquele assim, o cliente. Deu um problema. Cadê o contrato? ah, Não é? não, mas Ó, tem um outro importante que é o seguinte: o cliente, a Fernanda pediu uma betoneira lá para casa dela. Ok. E aí, quem vai estar lá para receber essa betoneira e assinar o contrato é o João, pedreiro. acabou. Resolveu. Porque, Resolveu. e aí, até aqui, gente, quem ainda não vai migrar para isso, etc e tal, mesmo assim, já vou te dar um insight aqui poderoso que vocês podem utilizar no negócio de vocês, é que o primeiro contrato, obrigatoriamente, tem que ser assinado pelo titular. Mas, ó, Fernando, primeiro tem que ser, porque se dá um BO, depois você pelo menos executa aquele contrato ali, mesmo que seja o primeiro. E pega por escrito, pode ser que você escreva. Fernando, conforme conversamos pelo telefone, sou João, pedreiro, pode assinar os recebimentos, né, a partir de agora. Qualquer mudança na obra, se terminar, se ele sair, etc., me comunica, por favor. Pronto, deixa isso escrito. A gente tem no cadastro do cliente algumas informações que eu acho que são importantes. A primeira, a gente tem um responsável legal ou corresponsável. Então, eu sempre oriento preencher no cadastro do cliente quem é o corresponsável, porque também isso te dá uma margem para você saber, né? Ali tem alguém perguntando, o cliente não está na obra para assinar, mas o contrato ele não precisa ir para a obra. O contrato ele precisa chegar em quem é o responsável por ele. Precisa chegar para quem vai pagar. O contrato ele não vai ser assinado por quem está lá na obra. Lá na obra vai assinar o comprovante de entrega, o comprovante de devolução. Por quê? Porque ele vai assinar que recebeu aquele equipamento. O contrato é outro documento. O contrato não deve ser assinado por quem está recebendo o equipamento na obra. Só que E, aí, e a assinatura eletrônica, ela termina com isso. Termina com a assinatura de quem não é o responsável.
A galera tá chegando, tem que fazer um comentário sobre isso, mas antes, Fernanda já convidou e eu vou repetir, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, locador Faixa Preta. O local já está definido, é um hotel bem legal, muito próximo de onde vai ser a Analog Rental Show. Convido todos vocês, locadores, a estarem presentes conosco, é um dia muito bacana. Fernanda falou que já participou, mas Fernanda, já te adianto, vai ser diferente. Vai ser diferente. Não vou falar, não posso falar, vai ser diferente. Então, mesmo quem já foi, pode ir de novo. Então, é uma oportunidade muito grande, muito rica, né, da gente estar junto e ficar o dia inteiro falando o que realmente funciona e o que não funciona. E Fernanda comentou, né? Quem quiser ir, me manda uma mensagem aqui no direct. Tem você pode clicar no link da bio para fazer a inscrição, mas quem tiver aqui na live ganha cupom de desconto. Então me manda um direct, fala que quer ir, que eu vou te dar esse cupom. Sistema Locar é sempre nosso parceiro em todos os nossos eventos, a gente está sempre junto. Fernanda vai estar lá, é uma oportunidade que você tem também de trocar uma ideia pessoalmente e dizer a sua dor. Agora sobre o contrato, vamos lá. Fernanda, ela tem muitas opções. E nós, Highlock Locação de Equipamentos, a gente não usa o documento de entrega. Por quê? Porque na minha visão, é um papel a mais. É uma coisa a mais para poder assinar. Eu uso o contrato. É o que a maioria aí utiliza mesmo. E eu entendo a visão dela. E, mais uma vez, assim, eu digo que não tem certo e errado. Você vai fazer o que for melhor para a sua região, para o seu trabalho. Porém, eu lembro como se fosse hoje, trocar de sistema, gente, não é legal. Eu troquei de sistema justamente porque eu queria um processo novo. E uma grande dificuldade das locadoras é, primeiro, criar processo, que a maioria nem tem. E o segundo é seguir esse processo. Eu falo que a gente tem um processo muito bem desenhado e muito rico, que se ele for seguido, ele é perfeito, ele só precisa ser seguido. E aí, voltando na questão do contrato, eu aluguei para Fernanda. E aí, é só o contrato. A assinatura do contrato quer dizer que você recebeu. É isso, você assina, recebeu. E a gente utiliza outras estratégias, que é muito particular nossa, que nos ajuda na execução e a cobrança futura. Mas isso, essa ferramenta que ela está ofertando aqui agora, resolve uma porrada de problema. Muito legal isso. Aí, Fernando, você comentou que o cliente vai receber no WhatsApp e de todo jeito nós vamos receber no e-mail. O Isso. contrato. Está resolvido. Tem alguma coisa que a locadora tem que fazer, tem que Ó, contratar, tem que pagar, tem que... É o quê? na verdade, ela vai pagar só a assinatura eletrônica, né? A, o plugin que faz a assinatura. Que é nós fizemos aí um estudo de mercado para ver com as plataformas existentes, quanto sairia um, um plano ilimitado. Porque a gente não via sentido em cobrar pela quantidade de contratos que a locadora assina. Então, para deixar isso livre, para cada locadora usar da melhor maneira possível, a gente fez um plano, que é o plano para todas as locadoras, que é um plano ilimitado, você pode assinar quantos documentos você quiser mensalmente, e o custo é 10% do valor do sistema local, da sua mensalidade do sistema local. Então, se a sua mensalidade é mais alta porque você tem muitos computadores, você vai pagar 10% da sua mensalidade. Se você é pequenininho, a sua mensalidade é o nosso ticket mínimo, porque você tem 1 ou 2 computadores, você vai pagar 10% da sua mensalidade. Tá? Então, eu acho que é um custo que cabe em qualquer tamanho de locadora. É investimento. É um investimento. Aí eu tenho 2 colocações. Primeiro, quanto aos comprovantes, né, de entrega e de devolução,
Eles são, ao meu ver, um documento bastante importante e a gente também tem uma opção, se você não quiser usar esses comprovantes, a impressão desses comprovantes, né? Você quer gerar esse documento, mas você não quer imprimir esse documento. A gente tem um aplicativo chamado laudo fotográfico. Para que serve o laudo fotográfico? O próprio nome diz. Para você registrar, fotograficamente falando, a entrega e a devolução dos equipamentos. E essa entrega e essa devolução, o cliente assina que recebeu e assina que está devolvendo direto no celular. Então, é mais uma ferramenta que a gente oferece, que é opcional, mas que a locadora usa se isso se encaixa no processo dessa locadora. Antes só da gente falar de processo, e antes de falar lá no slide que eu não esqueci, eu vi aqui uma pessoa, era uma moça, perguntando, mas o contrato ele é único para todas as locadoras ou a gente monta de acordo com a necessidade de cada locadora? Então, a gente tem um contrato padrão, o que a gente faz é personalizar as cláusulas do contrato, porque a gente entende que cada locadora tem as suas cláusulas. Se a sua locadora não tem, nós temos uma sugestão que já passou pelo jurídico, que já foi validada. Se você tem uma locadora e acha que as suas cláusulas não estão suficientes, que você precisa melhorar ou você pode aprimorar, nós temos uma sugestão. Se você é cliente do sistema local e quer colocar as suas cláusulas, a gente vai colocar para a sua locadora as suas cláusulas. O que é comum para qualquer locadora? O que é básico de qualquer contrato? O que é básico para qualquer contrato? Os dados dos contratantes, o local de entrega ou obra, os equipamentos e algumas condições contratuais, se vai ter frete, se não vai ter frete, esse tipo de informação. Então, acho que eu respondi alguma moça, eu não vi o nome dela aqui, mas era uma moça, passou, mas eu guardei para responder. E aí, o que eu queria falar aqui sobre, já que a gente falou em diversos momentos aqui, tanto na minha fala quanto na sua fala, a gente está citando a todo momento processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa, já que o tema do nosso bate-papo é como controlar uma locadora, como ter o controle da sua locadora, eu acho que o controle, ele permeia o processo. Se você não tem processo, você não tem controle. Começa daí a conversa. Se você não consegue desenhar, definir quais são os processos, gente, a gente não está falando aqui de nada elaborado, a gente não está falando nada que precisa ser, nossa, eu preciso desenhar. Não, você precisa entender como que você quer que a sua locadora funcione e, a partir daí, definir processos e fazer com que esses processos sejam seguidos. Olha aonde que eu vejo vários problemas quando a locadora não tem processo. Se você perde um funcionário, se você troca de funcionário, o que é uma coisa muito comum, se você não tem processo, você arrumou um problema gigante para colocar outra pessoa no lugar. Por quê? Porque essa pessoa não estava lá, chegou agora, ela não sabe como é que as coisas funcionam e ninguém que está lá sabe. Não consegue nem ensinar. Você concorda? Porque a pessoa não sabe. Isso aqui é um samba do crioulo doido. Ninguém sabe o que faz, o que não faz. Não é assim que funciona. Então, definir processos em todos os setores de uma locadora ou
em todas as partes de uma locação é muito importante para você ter controle. E aí, quando você usa um sistema que foi projetado, desenhado para locação de equipamentos da construção civil, é óbvio que esse sistema tem os processos desenhados. Ele não é uma Parênteses. adaptação. Quando eu contratei Fernanda, eu falei com ela assim: eu não quero sistema, eu quero processo. O que é isso? Gente, quando começa uma pessoa lá na empresa, igual a gente passou por um processo de reformulação agora, recente, e aí eu contratei, por exemplo, uma pessoa para comercial. O que eu faço? Eu falo, ó, agenda com o sistema locar um treinamento. Por que eu faço isso? Por vários motivos. Primeiro, quando você contrata o sistema, você também tem um suporte. Então, faz parte do trabalho, do pacote. Segundo, você aprende direto na fonte, sem vício, Sem vícios. sem vício, sem mania, sem jeitinho, sem preencher do jeito que eu preenchia, sem cadastrar do jeito que eu cadastrava. Você aprende direto da fonte. Terceiro, você não para ninguém do seu time. Ninguém do seu time para poder fazer um treinamento, para poder fazer. Não, a pessoa começa a aprender, começa a pegar a cultura do seu negócio, mas o processo, ele tem que ser. Primeiro, ele tem que ser criado. E uma coisa que eu pedi para ela foi assim: Fernanda, eu quero o processo. Como é que é o processo do cadastro? Como é que vai ser o processo da entrega? Como é que vai ser o da devolução? E aí, porque é uma coisa que eu acho péssimo que muitos locadores fazem, é de colocar primeiro culpa no sistema. Aí eu tava na reunião, Fernanda, lá com as meninas lá do financeiro, que eu troquei muita gente, e aí ela falou assim, uma das meninas, talvez ela até tá aqui na live, né? A live tá cheia. Ela falou assim, não, todo patrão defende o sistema. Eu falei, todos não, só os inteligentes. É, Ah, e aí e só quando o sistema é bom. e ela falou assim, não, porque fala que o sistema não erra. Eu falei assim, gente, defendo mesmo. Porque o sistema só vai errar se você preencher errado ou não preencher. Simples assim. Por quê? Ele não tem problema, ele não dorme, ele não acorda, ele não é casado, ele não tem filho, ele não adoece. Simples assim. Ele só precisa ser alimentado e seguido. Então não vem com esse papo que o sistema não funciona, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, não, não. Então, o processo ele é muito importante. Primeiro, crie ele. Crie. E aí, aproveitando, mas Rainer, como é que cria um processo? Ah, excelente pergunta. Aí eu te ajudo. Aí eu te ajudo. Como que você vai criar um processo? O processo de atendimento, porque tem as formas. E Tem a depois que forma. você cria o seu processo, você precisa entender como, como você vai aplicar, como que você vai implementar esse processo usando o sistema. Então, é uma via de mão dupla. E o Né? grande tiro no pé que eu vejo, Fernanda, também de vários locadores, é que é o seguinte: troca talvez o sistema, mas mantém a forma de trabalho antiga. E não é só sistema. Às vezes troca funcionário. Ah, eu vou trocar o funcionário, porque o problema é o funcionário. Mas continua fazendo da mesma maneira. E aí vem uma questão que gente, eu sou mentor de locador. Até recebi uma mensagem hoje do meu time, né, que trabalha comigo, etc., fazendo as inscrições para o evento, locador faixa preta. E aí teve um locador, Fernando, que falou assim, não, eu quero levar meu time todo.
Eu falei, não é para todo mundo. É Não para serve para todo mundo. empresário, é para locador. Ah, mas eu não vou levar meu sistema. Não, eu treino locador e você treina seu time. Igual o evento Locador Faixa Preta é para empresário. Ah, mas eu posso levar minha esposa? Pode. Pode levar meu marido? Ok. Ah, eu posso levar minha sócia? Ótimo. O Até a time não. questão até a questão da gerência. Ah, minha gerente, meu braço direito. Ok, mas parou aí. Não é pro time, é pro empresário, é pro líder. Eu treino o líder. E aí, a gente percebe muitas coisas que às vezes, se a pessoa já começa pondo culpa, arrumando desculpa e pondo culpa nos outros, já tá errado. Aí nós vamos trabalhar a mentalidade, nós vamos trabalhar a pessoa. E aí você, né, tem que ter o autoconhecimento, falar assim, onde que eu tô errando? Se já começa a arrumar desculpa, já começa a querer arrumar culpado para as coisas, o errado pode ser você. Então você que pode ter que melhorar. É uma verdade. Eu não vou falar só coisas que você gosta ou gostaria de ouvir. Quando você vai no médico e fala assim, não, seus exames estão horríveis, né? Aí o médico fala, não, beleza, pode continuar assim mesmo. Não, ele não é um bom médico. Ele vai te mandar a Sim. real, que é o que a gente faz. Então, é muito importante você, igual tem as ferramentas que o sistema está proporcionando agora, etc. Elas estão aí disponíveis. E toda mudança gera uma resistência, todas elas. Se Um não gera, desconforto. se não gera, tá errado. Eu já cheguei pro time, digo, gente, tem isso aqui, etc e tal. Eu tenho as mensagens que eu e o Fernando Droga põe para rodar. Simples assim. O mais rápido possível. Ah, mas nós não sabemos. Aprende. Porque as nossas empresas, a gente troca os pneus do carro com ele andando. Rodando. Então, não dá para parar. Falar, eu vou parar de atender cliente, vou parar de fazer contrato, parar de fazer entrega, porque eu vou treinar. Fechado para balanço. Não existe isso, não. Aprende. Ah, e vai ser como? Para todos. Faz o que tem que fazer. Aí, aproveitando, Fernando, Você fez um ajuste fino em que parte do seu processo? No processo de locação. Então, seu faturamento, ele começa lá atrás, né? Ele começa onde? Ele começa num contrato de locação. Você exato. já tem esse processo definido. O que você fez agora de optar por assinar de forma eletrônica todo e qualquer contrato da Highlock, você já tem o processo de locação. Você está fazendo o quê? Refinando esse processo. Ou Exatamente. seja, meu processo já roda. Você vai falar que a Highlock roda pouco, contrato mês? Eu sei quantos contratos roda. Então não roda pouco. Ah, meu processo não existe? Claro que existe. Estava funcionando? Estava. Você precisou e quis fazer o quê? Um ajuste fino. Mas a gente vê locadoras que não tem nem esse processo de locação definido de forma clara. Então, eu sei, por exemplo, que a Highlock loca diária e mensal. A Highlock não loca semanal ou quinzenal. Tô mentindo? Sim, exato. E aí, Por quê? Você definiu que o processo de locação da Highlock vai funcionar nesses 2 períodos. Ok. Ah, na minha região funciona diferente. Então, você precisa definir o processo de locação da sua locadora para funcionar naquela região, naquele estado, da forma como você acha que é o ideal. E qual é o papel do sistema? Oferecer recursos para isso. Aí a gente falou de tudo isso para falar de processo. Aí volta lá no fala, seu volta lá fala no do seu slide. Fala do slide. E vamos voltar aqui, turma. Só de curiosidade, se vocês quiserem, eu conto para vocês. Escreve aí, quantos contratos que você faz por dia, os locadores que estão aqui. Gente, e cada um tá no seu momento. Você pode colocar lá, faço 2, faço 3, faço 50.
Cada um está no seu momento. Escreve aí. Quantos contratos você faz por dia, os locadores? E, aí tem, ô Carlos, essa pergunta é boa demais. Ele perguntou se faz estoque de peças. Guarda essa aí. Então escreve aí. Fernanda, fala sobre o slide de vendas que você gostou. Convida o povo para ir para o evento. E depois fala sobre a questão da devolução do aplicativo lá, que é mais uma, que é a segunda boa notícia. Ela é, ela é recente também? Não, antigo. Oh, meu Deus do Mas assim, céu, tá vendo? Então vai lá, fala lá. primeiro vamos falar do slide. Fala. Tá. Agora, quando a gente começou a conversar aqui, você falou que você estava conversando com um mentorado e que ele falou que queria aumentar o faturamento. E aí você deu 3 opções para ele aumentar o faturamento. Sim, Tá. Quais eram essas 3 opções? mais para os mesmos. Mais para os mesmos. Então, aí eu tenho um questionamento. Você sabe quem são os seus mesmos? Porque assim, se você tem um sistema que te dá recursos para saber quem são estes mesmos, você consegue, por exemplo, saber quais são os meus. Eu vou dar um número, 10. Quem são os meus maiores 10 clientes? Isso é uma informação quente. Eu preciso saber em qual bairro eu mais alugo. Ou ao contrário, eu preciso saber onde eu menos alugo. Porque eu posso atacar. Eu estou te dando alguns exemplos. Ou ainda, quando você fala de alugar mais para os mesmos, se eu conheço as fases de uma obra, eu consigo saber que se o camarada alugou uma betoneira, será que ele não vai precisar de um sapo? Aí são Será que ele não vai precisar de uma alisadora? são as técnicas, né? E as formas, os processos de atendimento que a gente trabalha lá no evento. Vai, Exatamente. conta o slide, que até Tá. eu tô curioso para saber desse slide. E aí, bem no comecinho lá do curso, lá do locador faixa preta, tinha Ah, um slide que falava assim, você sabe, ou você definiu alguma coisa assim, para quem você vai alugar? E aí você faz uma série de observações sobre, você vai alugar pessoa física, pessoa jurídica ou para os dois? Você tinha uma série, daí eu fiquei pensando nisso. Você sabe para quem você vai alugar? Por quê? Porque você pode, inclusive, comprar equipamentos para alugar de acordo com o público que você vai atender. exatamente. Eu só vou atender pessoa física na diária, cara, que dá uma grana, tá? Que dá uma grana, aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta de equipamento pequeno. Eu quero focar nesse público. Isso é um tipo de equipamento que você vai alugar. Não, eu quero atender empresas de saneamento básico. Gente, é outro equipamento. Não tem nada a ver com aquele equipamento que você quer comprar para atender pessoa física. Então, você entender para quem você vai alugar é um primeiro posicionamento. Segundo posicionamento, onde estão as pessoas para as quais eu quero alugar? Além de saber onde estão as pessoas que eu já alugo, para eu alugar mais para essas pessoas, onde podem estar os meus novos clientes? Olha, os clientes que eu tenho, a gente tem essa informação que eu acho de uma riqueza monstruosa dentro do local, que é saber como os novos clientes chegaram até a minha locadora. Conversei esses dias com a Geraldinha, que é a sua menina do marketing. Fiz uma reunião com ela.
Eu falei, ó, eu mostrei para ela. Eu falei, ó, você vai recolher dentro do local. Se você não souber, você me liga. E se você não quiser me ligar, pergunta para as meninas do próprio sistema. Se elas não souberem, elas me perguntam. Eu dei uma série de informações para ela que ela consegue montar campanhas super direcionadas. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de controle que automaticamente vão gerar mais faturamento. Porque você vai atingir as pessoas certas, que são as pessoas que você escolheu para alugar, você sabe onde essas pessoas estão, você sabe que meio de comunicação você tem que usar para atingir essas pessoas, você sabe que tipo de equipamento essas pessoas já alugaram e que, portanto, as pessoas do mesmo estilo que você vai atingir também vão alugar. Então, você tem uma série de informações que você pode estar falando, nossa, mas isso está tão longe do meu faturamento. Engano seu. Isso vai contribuir para aumentar e muito o seu faturamento. E aí a gente já matou alugar mais para quem já é cliente, buscar novos clientes e ver e o terceiro que você citou, verificar o quê? Melhorar o financeiro, porque Melhorar o financeiro. a locadora, ela é... O problema que dá lá no financeiro, onde que ele aconteceu? Ele aconteceu provavelmente lá no cadastro, lá no comercial. É uma engrenagem, aquilo ali vai... É um ciclo. Então, é o cadastro, faz a locação, faz a entrega, faz a coleta, faz o faturamento, recebe ou não recebe, na indenização ou não, reposição ou não. Aí depois a gente tem o fechamento, que vai ser uma avaliação, se essa avaliação vai ocorrer ou não, uma avaliação no Google, alguma coisa do tipo, uma indicação e uma recompra. Se isso, é fechar o ciclo. E a maioria dos locadores não fecha. Eu demorei muito tempo a entender isso. Fechei esse ciclo. Aí você está com um problema na entrega. Muito provavelmente, a fonte desse problema, a maioria das fontes, ela é lá no comercial. Tô com problema na entrega? Por quê? Não pegou o endereço direito. O endereço não está completo. Não tem ponto de referência. Que eu lembro, Fernando, quando eu comecei, vamos julgar aqui, gente, vamos julgar 20 anos para trás, eu fazia entrega sem carteira. Minha esposa já fez frete comigo. Eu moro no interior de Minas Gerais, estou a 70 quilômetros da capital. Gente, eu com 17, 18 anos, eu fazia... Nem celular tinha, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Hoje, a gente manda localização para os nossos motoristas. Todos os motoristas têm celular. E alguns ainda têm dificuldade na entrega. E às vezes eu penso assim, gente, como é que eu fazia as entregas 20 anos atrás? E aqui, Fernanda, na nossa cidade, tem tem um bairro que chama Flórida. E neste bairro, eu lembro como se fosse hoje, um amigo meu, Stefano, ele tinha uma obra, logo no início do bairro, que tinha uma árvore no meio da rua. Essa árvore está lá até hoje. E a prefeitura não tirou essa árvore. Ela fica no meio da rua certinho. E aí você passa, né, de um lado e do outro, a árvore está no meio da rua. E eu lembro como se fosse hoje, eu alugando para ele, ponto de referência, em frente à Árvore no árvore. meio da rua. Em frente à árvore. Gente, isso existe. Se bobear, eu vou fazer um vídeo. Eu vou lá atrás dessa árvore, eu vou gravar lá, vou fazer um vídeo aqui, ó. Falei para vocês na live que tem. Onde é? Em frente à árvore. E a gente achava. Então, Você os citou tempos. que às vezes um problema financeiro começa lá no cadastro, né? Sim. Olha, a gente precisa se preocupar cada vez mais com cadastro. Por que a gente está falando disso agora, né? A gente já tinha a gente tem vários recursos dentro do sistema para que o cadastro seja o mais correto e o mais completo possível, né?
E quando você emite, por exemplo, o boleto direto dentro do sistema Lucar, isso já é uma exigência de um cadastro completo. Por quê? Porque se você fizer o cadastro do cliente, por exemplo, com o CEP incorreto, dependendo do banco que você vai emitir boleto, se o CEP estiver incorreto, ele não gera o boleto, ele não registra o boleto. Então, a Caixa Econômica tem validação de CEP, o Banco do Brasil tem validação de CEP. Então, a gente já está falando da emissão de boleto. E agora, a gente está caminhando para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Você já parou para pensar a quantidade de validações que serão obrigatórias para a emissão desse documento? Não tem mais o meia-boca. A gente está falando de documentos fiscais. Eles são extremamente rigorosos com relação a dados, às informações do prestador e do tomador. Parênteses de novo. Lembra que eu te pedi, semana passada, retrasada, gente? Falei com o Fernando assim, Fernanda, trava todas as locações e pede atualização do cadastro. Você travou isso para mim? Ainda não. Porque eu tô esperando a bronca, né? Porque as meninas vão ficar doidas. Mas assim... Mas são vários porquês. Aí um exemplo simples. Antônio José da Silva. É um nome comum, tá? Não é um nome comum? Antônio José da Silva. Se você é um locador pequeno, provavelmente você ainda não passou por isso. Mas se você já está um pouco maior e faz um volume de contrato grande, você vai ter mais de um. A gente faz mais de 100 contratos por dia. Não, você vai ter mais de um com esse mesmo nome. Isso aí. A gente faz mais de 100. Tá bom. E aí, Antônio José da Silva. Quantos Antônio José da Silva tem no cadastro? Vários. Exemplo que já aconteceu comigo. Você aluga para o Antônio José da Silva errado. Outro. E detalhe, essa assinatura, etc., vai ajudar muito para conferir os dados, porque o cliente vai ter que colocar o CPF. Nem o cliente olha se é ele mesmo, o Antônio José da Silva, nem o atendente olha. E aí o que acontece? Esse Antônio José da Silva, errado, não paga. Você vai em negativa o cara. O cara que não tem nada a ver com isso vai entrar com uma ação de danos morais. E cada cidade, o juiz determina um valor, mas é a partir de 5 mil. Aí você não vai receber a locação, vai tomar um dano moral, pagar 5 mil. Gente, são tantos problemas que vocês nem imaginam o que pode acontecer. Aproveitando. A gente tem um recurso dentro do Locar hoje, que é assim, se você for fazer uma locação para uma pessoa que já é cliente, e esse cliente está inativo com você, ele não loca com você há mais de 60 dias, obrigatoriamente você passa por uma atualização cadastral. Mas como o Rainer disse, na Highlock é 880, ele está sempre no 80, ele nunca está no 8. Então, ele me liga e me diz, eu não quero que peça atualização se ele ficou sem locar 60 dias. A cada contrato que for feito na Highlock vai ter que atualizar o cadastro. Eu já fiquei imaginando essas meninas me xingando, né? Mas, enfim, é que como a gente está implantando essa semana aí a assinatura eletrônica, eu deixei para fazer tudo de uma bolada só. E detalhe, tá? Quer dizer que você muda só de 2 em 2 meses, você tem que esperar você ficar afastado. Outra coisa, você só recebe... Vamos supor que o cliente não te paga. O que é muito importante de um cadastro? Um endereço. Um endereço. E aí, gente, é uma pergunta muito simples. Confirma seu endereço para mim. Aí é o processo do atendimento. Erro gravíssimo. Eu estou atendendo Fernando. Aí o atendente fala assim, você mora na rua tal, número tal?
Eu acabei de te dar a resposta. Se você estiver mal intencionado, você vai falar, sim, errado. Processo de atendimento. Fernanda, confirma seu Pode me endereço pra mim. confirmar seu endereço? Ele tem que falar o endereço dele. Ele tem que dizer. Beleza, é o mesmo, você só continua. Tá, confirma o telefone. Não é você falar o telefone, não. Isso, gente, são técnicas, isso é treinamento. Confirmou, confirmou, confirmou. Certo, pronto, loca. É isso, tem que fazer. Aproveitando, locador Faixa Preta, 5 de julho, domingo, em São Paulo. O evento é o dia inteiro, focado. Nós vamos trabalhar para basicamente os 4 grandes sonhos de todos os empresários de qualquer ramo. Primeiro, como aumento meu faturamento. Segundo, como ter um time forte e engajado. Terceiro, como crescer de forma sólida e constante. E qual que é o quarto? Qual que é o quarto, Fernando? Você sabe, basicamente. Como sair da Aumentar o faturamento. operação? Como sair da operação. Muito bem. Só que aí, vamos lá. Eu fui na primeira aula, não faltei, eu sei. Só que quando a gente fala como sair da operação, é que é o seguinte, tem a diferença de empreendedor e de empresário. Tem gente que está empreendendo há 15 anos e está com a marca do balcão na barriga até hoje. Quando eu falo sair da operação, é você parar de fazer entrega, é você parar de consertar compactador, parar de trocar cordinha de compactador, parar de atender todos os clientes, parar de ser o maior vendedor da sua empresa, parar de fazer o faturamento, parar de pagar o boleto. Isso você vai fazer, você vai subir, eu digo, na pirâmide de degrau, e sair da operação e ir para ou técnico ou estratégico. Vai depender do seu nível. Eu te ajudo a enxergar em qual momento que você está e a mudar, trocar de nível. Então, no dia 5 de julho, domingo, um dia antes da Analog Rental Show, uma feira muito bacana. Eu também recomendo que todo locador que tiver a oportunidade vá, mas primeiro participe do nosso evento, que, detalhe, se você sair desse evento, eu tenho dúvida se eu vou, tenho dúvida se vale a pena, eu tenho dúvida se vale o investimento. Se no final do evento você não tiver insights poderosos e aplicáveis ao seu negócio, você pode pedir para a minha equipe o reembolso, sem burocracia, sem justificativo, só pedir. Eles vão te reembolsar. Desculpa, gente. Só vai. Confia e vai. Fernanda, fala para nós aí o aplicativo de entrega e de devolução. Explica esse aplicativo. É um para cada motorista? É um aplicativo só? É um Como aplicativo é só. que funciona isso? É um aplicativo só que você pode usar para quantos motoristas você tiver, para quantos celulares você quiser. E aí o motorista vai sair da locadora com uma carga de escoras, por exemplo. Então, o que que ele pode fazer, né? Ele pode chegar lá onde ele vai entregar, ele pode fotografar o que ele entregou, e ele pode fotografar o comprovante se ele quiser, também é uma opção. E aí, quando ele termina de fazer todas as fotos daquela entrega, o cliente assina no celular que recebeu. E aí, vamos supor que passou 15 dias, ninguém tira escora com 15 dias, passou no mínimo 28 dias, manda recolher as escoras, porque tem que secar o concreto, senão vai desabar o negócio. Ele vai lá fazer recolher uma parte dessas escoras. Ele fotografa as escoras, observa quantas ele está recolhendo, pode tirar uma foto do comprovante se ele quiser, e aí o cliente assina que devolveu uma parte das escoras. E esse contrato está com o processo de entregas e retiradas
em aberto. Ele pode fazer entregas nesse contrato e ele pode fazer retiradas nesse contrato. Até o momento em que terminaram os equipamentos desse contrato, ele vai lá e finaliza esse processo. E aí a locadora, não é o motorista, a locadora, que tem também acesso a esse aplicativo como um administrador, porque o entregador, o motorista, ele não é um administrador, ele só registra as entregas e as retiradas e colhe as assinaturas no celular. E aí a locadora, se necessário, pode gerar um laudo em PDF com todas as entregas, com as fotos e as assinaturas, e todas as retiradas com as fotos e as assinaturas. Então, a gente criou esse aplicativo, ele já tem pelo menos uns 4 anos. A gente criou esse aplicativo, na realidade, com qual é o primeiro objetivo? É laudar, respaldar a locadora em casos de quebra dos equipamentos. Por quê? A gente tinha uma reclamação forte que era assim: mas você já me entregou a betoneira toda arregaçada desse jeito. Meu amigo, como é que eu vou te entregar uma betoneira com um tambor nessas condições? Claro que eu não te entreguei assim. E aí é o quê? A sua palavra contra a do cliente. Então, quando você tem um laudo fotográfico da entrega, o cliente assina que recebeu a betoneira nessa condição aqui. E quando o seu motorista vai recolher, ele fotografa que a betoneira voltou nessa condição aqui. Você quer prova melhor do que essa? Então, Fernando, mas vamos lá. Eu também já trabalhei de várias formas, que foi o seguinte. Você sabe como é que é o processo, assim. Eu já mudei tanto, por isso que eu falo que a mentoria ela é muito rica. Ô, Ricardo, você que foi no evento, Locador Faixa Preta, faz parte da mentoria, Thiago, escreve aí. Escreve aí se vale a pena ou não. Escreve aí se deve vir ou não. Gente, eu já testei tanta coisa. Teve uma das formas que eu já trabalhei, Fernanda lembra, o seguinte. Imagina que eu Grupo do WhatsApp, todo mundo mandava foto nesse grupo. Nossa, tanta coisa. Mas vamos lá, eu tinha antes eu fazia assim. Uma das formas que eu fazia. A obra, Fernanda está com uma obra que eu vou chamar de ABC. Aí eu fazia um contrato de andaimes para a obra ABC. E neste contrato eu incluía todos os pedidos de entrega e ia deduzindo as devoluções. Você lembra que eu trabalhava assim? Sim. Já trabalhei dessa maneira. Não gostei. Eu voltei para outra forma que eu fazia, que é o quê? Todo pedido do cliente é um contrato. Todo pedido. Se ele pediu 10 hoje, faço um contrato com 10. Se amanhã ele pediu 50, amanhã é outro contrato com 50. Estou te falando que tem várias formas de você trabalhar. Eu tinha um contrato só. E nele eu incluía as entregas, depois eu fazia as devoluções. Vamos lá. No meu caso, eu trabalho um contrato para cada coisa, um contrato para cada pedido. Aí eu fazia, gente, um contrato só para máquinas, um só para andaime, um só para escora e por aí vai. Então eu tinha basicamente 3, 4 contratos por obra, só que eles eram muito cheios e muito movimentados. Imagina um prédio que vai ficar 36 meses, anos, 3 anos, a quantidade de movimento de entrega e saída de andaime, por exemplo, e de escolas. Então, experimentei e não gostei desta forma. E aí, Tom, meu caso, o cliente fez vários pedidos de entrega de escora. E aí ele mandou buscar. E às vezes, a pessoa que pede não é a pessoa da obra, é a pessoa do escritório, etc e tal, é do compras. Fala, busca lá. Quantas tem?
Ah, não sei não. Isso acontece todo dia. Tanto que às vezes a gente manda até carro errado. Que o cara ou fala que é muita coisa, chega lá, são só 20, você manda um caminhão grande, ou fala que não é pouca coisa, chega lá, tem 500. E aí, o motorista, ele tem acesso ao contrato específico? Eu vou te fazer assim, algumas perguntas que aí você vai responder tudo. Ou ele tem acesso a cliente Fernanda? Porque eu tenho vários contratos de entrega de escora, já tem algumas coletas. Não, no aplicativo do laudo ele não tem acesso ao contrato. O que que acontece? Quem vai gerar essa solicitação de retirada, que a gente dentro do local usa, a gente chama de devolução temporária. Sempre que você tem que recolher alguma coisa, que você não sabe exatamente o que o cara vai devolver, você não, às vezes o cara tem 3 compactadores e ele pede para você recolher um. Aí você pergunta, mas qual dos 3 que o senhor tem, o senhor quer recolher? Ah, sei não, minha filha, eu nem estou lá na obra, chega lá que o peão vai te falar qual que vai recolher. Então, o que é que você faz? Você gera o que a gente chama de devolução temporária. O motorista vai com essa devolução, que tem os 3, no caso do exemplo do compactador, no caso das escoras, aí ele tem 5.000 escoras. Aí ele vai gerar o comprovante de 5.000 escoras. Quando ele chega lá, ele vai anotar e fotografar quantas ele realmente está recolhendo, ou qual é o compactador que ele está recolhendo. E aí, quando isso chegar lá na locadora, vai passar na expedição, pela conferência, e aí sim você vai fazer a devolução efetiva, que a gente chama, que é devolver para o estoque, né? Tirar do contrato e devolver no estoque. 2 perguntas importantes. Primeira, esse aplicativo, eu elimino papel da minha vida? Eu elimino as devoluções? Segunda pergunta. Pode Peraí. eliminar e pode não. É uma escolha sua. Segunda pergunta. Vamos supor que o cliente falou para buscar as escoras. E aí, eu não vou colocar quantidade aqui. No laudo de devolução, o motorista anotou 20. Tirou a foto. Não deu para contar as 20 pela foto. Mandou isso. Isso, na hora que o motorista anexa lá, já vai direto para o cliente? É outra pergunta. Não, não Terceira vai. pergunta. Não vai. Não vai? Tá, Não. porque o lance é, ele chega lá na empresa. Chegou na empresa, conferiu. Ele anotou 20, tirou Veio foto, mas na 18. verdade só tem 18. E aí? Não vem, não vai direto para o cliente. Tudo que é registrado no laudo é locadora. Não tem, o cliente não tem acesso a nada. Não tem acesso a nada. Ele vai ter Mas ele. acesso ao laudo posterior se a locadora quiser mandar o laudo para ele. Mas se não, não. Tá. Mas aí o cliente pode ter acesso a esse laudo fotográfico, etc., imediatamente ou não? Não, É, porque não. assim, ó, o meu motorista foi lá na sua obra. Ele buscou as, anotou 20 escoras, tirou a foto, você foi e assinou com o dedo lá. Uhum. E aí, a galera já tá acostumada a receber papel. E aí o pedreiro vai falar assim, cadê meu comprovante? Aí o motorista vai dizer, tem papel mais não, agora é tudo isso aqui, ó. É por E, isso que e aí ele eu acho. recebe no WhatsApp, como é que é? Não, não. O laudo, o nosso aplicativo do laudo é um aplicativo da locadora, não tem nada a ver com o cliente. Por isso que quando você me pergunta se você vai eliminar papel, eu acho que é uma situação que depende muito de como você vai estruturar esse processo. Se a locadora fosse minha, o que eu não eliminaria de papel? Os romaneios de entrega, devolução e substituição, eu não eliminaria de papel. Por quê? Porque o seu cliente, ele quer receber o documento de que ele devolveu aquele equipamento. Mesmo que ele assine no telefone,
ele acha seguro para ele. Porque depois, se você fizer só ele assinar lá no aplicativo, ele vai falar assim, ah, é? E aí? Se depois você não me... Eu não tenho nenhuma prova que eu realmente devolvi? Então, assim, se a locadora fosse minha, eu não eliminaria o quê? Eu não eliminaria entrega, devolução e substituição. Fernanda, sabe o que eu adotei? E eu ainda não tinha te contado? Meu Jesus, o quê? Ah, mas é bom. Gente, eu faço muitas coisas, muitas. Fernanda já participou dos treinamentos meu ao vivo e ela me acompanha. Que pouca gente faz, outro nem sabe. Eu ponho carimbos. Por exemplo, eu não tenho comprovando da entrega. Ela já acabou de me dar um insight aqui. O que eu vou fazer? Assino de forma eletrônica, imprimo o contrato, porque eu não vou poder ele deixar de existir. Eu estou pensando aqui que ela falou é uma verdade. Eu não vou poder simplesmente, eu não tenho mais papel na minha vida, mas eu resolvo o problema da assinatura. E aí eu carimbo nele, recebido por e a data. Eu Não carimbo precisa, nele. não precisa nem carimbar, né? Porque a gente já pode deixar, a gente já pode customizar tanto o contrato quanto o romaneio, o que você quiser, com essa opção. Eu tenho várias locadoras que tem, que a gente já customizou, recebido por motorista tal, me deixa o lugar para o cara assinar, placa do veículo, eu tenho um locador que usa, eu tenho um locador que usa retirado por, entregue por hora. Aí vai depender. Por isso a gente volta numa tecla que é super importante, que é como eu vou definir o meu processo. E esse processo, ele precisa o tempo todo ser repensado e reajustado. Você já viu aquilo corrige a rota? Quando você erra seu caminho no GPS, ele simplesmente fala, errou, se lascou, larga você para trás? Não. O que ele fala? Corrigindo a rota, não é isso? Recalculando a rota. Vai lá, Recalculando a recalculando a rota, rota. recalculando a rota. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você define um processo, conforme os dias vão passando, você vai executando esse processo, você vai fazendo o quê? Lapidando, corrigindo a rota. É a mesma coisa. E isso faz parte do seu crescimento. Eu quero voltar em um assunto. Lá Volta. do seu três dedinhos lá, locar mais para os mesmos, locar para os novos E e o financeiro. financeiro. Tem uma parte do financeiro que, que é uma coisa que me preocupa nas locadoras, que é um controle fino das despesas. Então, a gente tem esse recurso dentro do sistema, que a gente chama de contas a pagar. Então, às vezes, não é que você está deixando de faturar, seu faturamento até está aumentando, mas você está entendendo, ou você entende hoje, onde as suas despesas estão te consumindo? Quantos por cento? Eu tenho uma despesa aqui que é folha de pagamento. O que eu gasto com folha de pagamento equivale a quantos por cento do meu faturamento? Olha, eu tenho um gasto aqui, aqueles cafés da manhã que eu faço com o pessoal, tal, ou até café da manhã que toda sexta eu sirvo aqui na empresa, tal. Eu tenho a medida dessa despesa? E quanto que essa despesa corresponde do percentual do meu faturamento? A gente tem dentro do sistema Lucar, dentro do controle financeiro, uma ferramenta de apuração, que é riquíssima. E eu vejo assim uma subutilização. Porque se você tem um plano de contas redondo, bem definido, gente, eu não estou falando de nada
contabilmente complexo. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando se você consegue classificar as suas despesas. Uma classificação simples. Esquece, não precisa falar, isso aqui é despesa fixa, variável, isso é tributo. Não precisa usar isso se você não quer usar essa terminologia. Faz um levantamento das suas despesas e classifica. Classifica assim, ó. Olha que simplicidade. Água, luz, telefone, aluguel, folha de pagamento, impostos, aquisição de equipamentos, aquisição de peças, manutenção, abastecimento. Estou dando básico, assim. Eu nem falei disso, nem precisa subclassificar. Estou falando da classificação nível 1. Se você tem essa classificação nível 1, e você pega as suas despesas, até o dia 5, chegam tudo que eu preciso pagar chega até o dia 5. Aí você lança. Aí quando você vai lá na ferramenta de apuração, você consegue, por exemplo, a gente começou em junho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu paguei no mês passado, quanto que cada despesa daquela equivale em percentual do meu faturamento. Por quê? Eu consigo saber onde o meu dinheiro está indo, se o que realmente daquilo que eu gastei eu preciso gastar, eu consigo enxergar onde eu consigo economizar. Por quê? Porque às vezes o meu faturamento está crescendo, mas a minha despesa também. E às vezes está crescendo de forma descontrolada. Então, assim, uma análise simples, a gente está falando de nada complexo. Sabe onde que eu vejo? Eu fico louca da vida com os clientes do sistema Locar, quando eles. Eu acho caro o sistema. Aí eu falo assim para ele: você sabe quanto que custa um sistema? Qual é o percentual do teu custo com o sistema em relação ao seu faturamento? Você sabe? Ixi, nem sei fazer essa conta aí. Eu não sei nem quanto eu faturo, quanto que é esse percentual. Falo, Jesus, apaga a luz. Aí eu pergunto, você sabe, a sua folha de pagamento, ela equivale a quantos por cento do seu faturamento? Eu sei? Mas eu não sei, eles falam assim, eu não sei nem direito quanto que eu estou faturando, quanto é que vale. Então, assim, algumas informações que a gente só está falando de informações simples, não é? E você comentou, eu ia dizer isso, estava esperando você terminar, que a maioria, porque estou falando a maioria, porque a maioria são muito pequenos, a maioria é pequena. Fernando, o percentual que eu vou dizer, vamos falar que 80% dos clientes faturam menos que 100 mil? Eu posso afirmar isso, que 80% das locadoras faturam menos que 100 mil? Eu acho que não. Eu joguei muito alto? Ou muito baixo? O que você acha daqui? Não, eu acho que... Que é mais que isso ainda. Não, eu acho que é menos. Eu acho que o faturamento de uma locadora, ele está entre 100 e 200 mil. A grande maioria. Eu acho, a grande maioria. É que assim, a gente Não, mas atende acho que cliente de tudo que é tamanho, sim, né? mas eu acho que é o perfil dos seus clientes. Acho que pode ser, mas que a grande maioria está faturando pouco. E aí, a grande maioria ainda é muito. Eu vou escolher uma palavra aqui. Eu acho que a grande maioria nem sabe esse valor. A maioria não sabe nem quanto que fatura. É essa a questão. E porque Gente, pessoal, eu acho que faturamento é uma informação muito, 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 muito importante. Mas ela não pode ser analisada de forma isolada. Porque é a mesma coisa. Tem gente que confunde lucro com faturamento. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Então, é por isso que eu falo que o faturamento não pode ser analisado ou interpretado ou estudado sozinho, de forma isolada. E quando você tem um conjunto de informações, você consegue fazer várias análises.
várias análises. A gente tem tanto recurso que às vezes passa menosprezado ou desapercebido. Então, assim, eu acho que o locador, quando ele passa por capacitações, quando ele tem exemplos de locadores maiores, quando ele se inspira em locadores maiores, ele encurta caminhos. Porque ele vai falar, meu Deus, olha lá, o cara fatura 500 mil, mas ele não faturou 500 mil a vida inteira, ele não começou faturando 500 mil. O que ele fez para chegar a faturar 500 mil? Ele errou muito. Ele errou muito. Ele deu muita cabeçada. Então, uma coisa que eu, enquanto sistema, né, eu vou pegar o meu exemplo. O sistema Locar agora, em abril, fez 20 anos. Parabéns. Então, assim, eu vejo vários outros sistemas entrando no mercado. E aí eu fico pensando, meu Deus, qual é o tempo de maturação desse produto? E aí eu me preocupo. Eu fico pensando, será que o locador, ele fez essa análise criteriosa? Será que o locador, ele conversa com outros locadores para saber, então, quando um locador nos procura, eu sempre pergunto assim, que cidade você fica? Onde fica a sua região? Por quê? Porque eu levanto os clientes que eu atendo naquela região e que me permitem dizer que são meus clientes, porque tem gente que eu não quero que passe meu contato para ninguém. Ok, por mim tudo bem, pode falar, me permite. Eu falo, olha, liga para o fulano, para o Beltrano e para o Ciclano, que são aí um raio de uns 100, 150 quilômetros da sua cidade, e pergunta para ele o que melhorou, o que ele acha. E quando a gente fala em capacitação, é a mesma coisa. Quantos gurus você vê aí? Quantos coaches você vê aí? Que é o que a gente fala. É coach de palco, né? O cara nunca alugou. Não é que ele não tem uma locadora, ele sequer alugou alguma coisa como cliente. O que ele entende de locação para falar para locadores? É um posicionamento muito diferente, não é? Pois é. E por isso que nós convidamos vocês para participar do evento Locador Faixa Preta. 5 de julho, domingo, em São Paulo. Prepare-se. Vai ser um evento muito bacana, o dia inteiro de vida real. Fernanda falou que em 20 anos de sistema, no final desse ano eu completo 21 anos como locador. Imagina tanta coisa que eu já fiz, oh meu Deus. Me arrependo de algumas coisas, aprendi muitas coisas e eu vou encurtar o seu caminho. O inteligente, ele aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o dos outros. Melhor, para que vai errar, né? E aí, Fernanda, live muito rica, muito bacana. Não falei nem 10% do que eu gostaria, mas esse mês ainda a gente faz outra, antes do evento, para a gente poder entregar um pouco mais de conteúdo. Imagina, com essa 1h30 praticamente que a gente está aqui, tanto que foi rico, tanto de valor que eu tirei, embora seja cliente e já utilizo, não, tem coisa que a gente tem que sempre melhorar, sempre que ajustar. Imagina um dia inteiro. Então, vai ser muito rico. Eu convido você a participar do evento. Quiser me mandar uma mensagem direta, eu vou te dar um cupom de desconto, só para quem está aqui nessa live. Fernanda, eu quero te agradecer mais uma vez, foi muito bacana. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo aniversário. E Tô colocando aqui o meu não, né? O contato do Sistema Locar, que uma pessoa perguntou. Hoje eu tô conseguindo até enxergar aqui, o que tá passando, que aquele dia eu nem conseguia dar conta de enxergar. E aí, antes de terminar,
antes da gente se despedir, agradecer, convidar de novo. Pessoal, vamos para o evento Locador Faixa Preta. Eu vou estar lá pessoalmente. Será um prazer conversar com vocês. A gente fala super pouco, eu e o Rainero, né? Mas a gente vai estar lá, vai conversar com vocês. Acho uma oportunidade excelente. Não tem nem o que falar. Depois de lá, estaremos na Analoc também, que são segunda, terça e quarta depois do evento. O Sistema Locar tem stand lá e a gente vai estar lá para recebê-los. Mas aproveitem a oportunidade, que vai ser em São Paulo, que vai ser junto de um evento. Então vocês já, velho, matam dois coelhos com uma cajadada só. E então, aí para você, Rainero, antes de você finalizar, grava a live pra gente, clica aí no Tá, gravar no rolinho, para depois a vai. gente, até pra gente ver os contatos, alguma pergunta. Eu lembro que tinha. Mas não, quando a gente salva lá, eu vou salvar, gente, fiquem tranquilos. Mas quando a gente salva, todos esses. Salva só o vídeo, vai aparecer o meu rosto e o seu. Mas a galera que entrou, saiu, perguntou, isso não Não aparece. aparece? Não, não aparece. Então, o conteúdo, né, vai ficar gravado. E aí tem duas Só, perguntas aqui. só responder a Camila. Camila, foi definida a data de obrigatoriedade da nota fiscal? Não. Existe não é uma possibilidade de ser a partir de setembro, tá? Mas não foi definida ainda. A gente está trabalhando, todos os sistemas estão trabalhando duramente nesse quesito, mas está sendo uma tortura para o pessoal do sistema, porque a gente dorme com uma nota técnica e acorda com outra, que desfala tudo que a primeira falou, e a gente não está tendo que trocar o pneu com o carro andando, a gente está tendo que trocar o pneu com o carro que está voando, porque nem eles sabem exatamente como as coisas vão acontecer. O emissor nacional não emite nota para locação ainda, então se alguém falou que já está emitindo, não é a nota de locação, porque não tem nem o código desse serviço ainda, tá? Então, a gente, claro, que quando tiver liberado, a gente também vai emitir, assim como tantos outros sistemas também vão, porque ninguém é louco, né? Mas ainda não tem essa obrigatoriedade, tá? Aí, Nero, esse evento será focado nos processos de gestão? Léo, são os 4 grandes pilares: como aumentar seu faturamento, como ter uma equipe forte e engajada, como crescer de forma sólida e constante, como sair da operação. Dentre eles, né, é praticamente impossível não falar de processo. Né? Eu te convido a participar, participa do evento. Te garanto que você, não só você, como todos os locadores aqui, sairão com insights poderosos e aplicáveis no seu negócio. E se isso não acontecer, você pode pedir o reembolso para o meu time no final do evento, sem dar justificativa. Então, Fernanda tem 20 anos de sistema, eu também tenho 20 anos como locador. Imagine. Te convido. E ainda tem cupom de desconto para quem está nessa live aqui. Aproveita e vai. Fernanda, teve uma outra pergunta que eu vou até responder para você. Perguntou se o sistema era de nuvem, etc. Ou é fixo? Não. Eu já É fixo. respondi, eu já respondi. Hum. É a Isa que perguntou, eu não É, sei quem é a Isa, mas eu vi que o nome dela era Isa e já é, respondi. boa, Aham. boa. E aí, convido todos os locadores, bora. Evento Locador Faixa Preta, tá chegando dia 5 de julho, domingo. E eu convido você a estar lá conosco.
Fernanda, mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais. Eu agradeço a todos que participaram. Agradeço você por me chamar novamente para a gente conversar. Adoro bater papo, descontraído. Acho o nosso papo bem divertido. Eu acho que você, locador, que estava com a gente e ainda está, você já teve uma grande iniciativa que foi assistir uma live. Você podia estar, sei lá, com a sua família, tomando um chopp, assistindo televisão. Não, você está aqui em busca de informação, de capacitação. Então, assim como o Rainero, eu te convido para participar do evento Locador Faixa Preta, para você ter uma visão bem ampla desses 4 pilares. E eu acho que é uma experiência indescritível. Eu participei do outro evento que foi em São Paulo também, foi maravilhoso. E eu acho que o próximo, como diz o Rainer, igual o vinho, vai melhorando. Então, com certeza vai ser ainda melhor. E eu acho que ele é um evento que cabe para novos e até para quem já participou. Muito bom. Até por conta das novidades. Então eu agradeço e a gente provavelmente volta a fazer mais algum bate-papo ainda antes do Vamos, evento. vamos fazer sim. E assim, é muito. Não, locação de equipamentos é tão amplo, né? E embora eu e o Fernando a gente trabalhe juntos, a galera da mentoria tem vários mentorados meu aqui na live. Gente, eu tenho mentorado que está comigo há 5 anos. Né? Você tem a Evelyn, tem vários, tem Eu o Ed. adoro aquele vídeo do Caio falando que o faturamento, que ele bateu um recorde de faturamento. Adoro aquele vídeo, ele é meu cliente. Mas ele é uma graça. Ele é. E aí, assim, tem gente batendo recorde de faturamento, tem gente que está comigo há muito tempo. E o que eu quero dizer é que a gente está comigo há 5 anos e nenhum é igual ao outro. Assim, nenhuma live que a gente fez é igual, nenhum evento que a gente vai fazer é igual. E adianto, terão convidados. Então vai ser muito rico, vai ser muito bacana. Quem dera, né, Fernando, se quando eu comecei eu tivesse um Rainier Highlock para me ajudar. Eu nem comecei. Eu tô desejando faturar 100, eu tô almejando faturar 200, almejando faturar 500, quem dera. Então, Fernanda, quando começou, imagina o sistema há 20 anos, como é que não era a oportunidade que todos vocês têm. Aguardo vocês, me mandam um direct, que eu vou te dar um cupom de desconto. A gente se vê lá. Este mês ainda a gente faz outra live. Fernanda, mais uma vez, obrigado. E Eu que agradeço. bora colocar meus negócios aí em prática. Eu mandei um áudio para ela esses dias. Falei assim, ó, é tanto recurso, é tanto relatório. Nós nem falamos tanto de relatório assim, que eu pretendo usar o máximo que eu conseguir da ferramenta, do sistema, o máximo que eu conseguir. Porque a gente tem que aproveitar essa tecnologia, tem que aproveitar esse know-how, né, que o sistema tem e a expertise e de facilitar a nossa vida e melhorar os processos. Então, bora colocar em prática os negócios que nós combinamos lá, que ninguém melhor do que os clientes, né? Eu, por exemplo, vários outros estão aqui, estamos da mentoria, que a galera tá batendo recorde para dar o depoimento, né, do que realmente funciona e não funciona. Obrigado mais uma vez. Alves Alves Sander. Anderson. Anderson André Alves. Anderson. Seu olhinho é o olhinho de professora. Bate ali, já sabe. É isso aí. Boa noite, bom descanso. Até amanhã, turma. Bora. Salva e manda para mim, tá? Eu já vou salvar aqui e vou marcar vocês. Tá. Um Abraço. abraço, gente. Boa noite. Obrigada.